acho que eu demorei para falar sobre esse país, e esse país é um dos principais que eu visitei. Visitei 3 vezes. Aí você sempre me pergunta, mas Felipe... Não, ninguém me pergunta isso, na verdade. Mas você pode se perguntar, nossa, tu repete muitas vezes o mesmo país, né? Realmente, eu tenho uma regra pelo menos de 3. Se as 3 vezes que você visitar o país forem boas, esse país vale muito a pena, viu? Ah, mas não é melhor gastar o dinheiro visitando outros países que você ainda não conheceu? Realmente, é uma forma mais inteligente. Quem disse que eu sou inteligente? Eu sou, tô brincando. Hoje vamos falar sobre esse país, que deve ser ilegal ser feio lá, porque a quantidade de gente bonita, e mesmo eu feio fui lá e visitei, porque eu sou afrontoso, eu sou militante. Olha ali, amigo, olha aquele feio ali, ó, fazendo palhaçada pros outros, tá rindo. Além de feio, fazendo palhaçada. Procurar um lugar, né, mulher? Feio tem que procurar seu lugar. Ele procurasse o lugarzinho dele de feio quietinho. Aí visitei esse país com pessoas muito lindas, aí tu fala, porque são bonitas, só porque são padrões. Não, é aí que tá. São pessoas que são bonitas e fazem questão de expressar sua individualidade, seja por moda, seja pelo jeito, entendeu? Eu acho que é um dos países que eu mais vi isso. Lógico que eu vi em grandes centros capitais como Nova York, Londres, outros lugares, principalmente Berlim. Mas Copenhague, na Dinamarca, tem a semana de moda mais incrível e nesse país tem o melhor cachorro-quente. O melhor cachorro-quente não é aquele dogão que você come na esquina. Sinto muito te informar. Não é esse. Vamos falar sobre Dinamarca. Fica aqui para acompanhar comigo, por favor. E deixa o like. E se inscreva no canal, por favor. Dinamarca é um país escandinavo muito renomado, pois é conhecido por suas políticas extremamente transparentes e é reconhecido como um dos países onde que tem a menor taxa de corrupção no mundo. É um país muito justo, é um país que fica na Escandinávia. Novamente estamos aqui para falar um país de Escandinávia, mas eu tenho um amor pela Escandinávia. Não somente isso, mas Dinamarca é conhecida por suas políticas ecológicas e de um povo extremamente feliz. Segundo pesquisas, é um dos países mais felizes do mundo. Mas será ser feliz mesmo? Será? Será se eles já ouviram Raça Negra? A primeira vez que eu fui na Dinamarca, eu fui apenas em Copenhague, que é a capital. Dinamarca, o território dela é bem pequeno. Uma vez só eu peguei voo lá dentro. Eu não sei se existe mais voos dentro da Dinamarca, mas possivelmente deve ter. Eu vou começar falando sobre a capital, depois eu irei falar sobre as outras cidades que eu visitei na Dinamarca. A capital, Copenhague, é um charme. Ela é reconhecida mundialmente conhecida pelo Nyhavn, ou Nyhavn. Não é uma palavra em dinamarquês, mas esse local é muito conhecido e eu acho que é o cartão postal da Dinamarca. Mais especificamente, Copenhague. Um adentro que na Dinamarca tem 6 milhões de habitantes. Deixa eu verificar se é 6 milhões de habitantes mesmo. Se tá na internet é verdade. Eu acredito. É um ótimo lugar para se conhecer. Eu acho que todo mundo que vai para Copenhague pela primeira vez quer ir especificamente nesse local. Em volta dele tem vários restaurantes e várias lanchonetes onde que você pode comprar o cachorro-quente. O cachorro-quente que se chama Purzer. Eu não sei como se pronuncia direito, mas é assim. Eu chamei isso e a pessoa entendeu. Para mim, por que esse é o melhor cachorro-quente que eu já provei na minha vida? Eu não sei, mas eu acho que a salsicha é muito equilibrada e de salsicha eu entendo. Nossa, ficou estranho, mas... E de salsicha eu entendo. Que isso? Viado, você não pode ser assim, não. Tô falando de salsicha não do Scooby-Doo, mas de salsicha de verdade. Uma ótima salsicha. Foi o melhor cachorro-quente que eu já provei na minha vida. E você fala assim, não, mas aquele dogão da minha esquina, que é R$15, que vem tudo. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com infecção intestinal, viu? Cuidado dos lugares que vocês vão, viu? Mas, sim, pra mim. Nesse local, é legal porque tem vários restaurantes, você pode ir andando até a beira-mar. No verão, eu visitei a Copenhague tanto no inverno, no outono e no verão foi incrível.
No inverno também, mas lá venta bastante. Então, no inverno às vezes tá fazendo nem tanto frio assim. Mas venta tanto, que tu sente, por exemplo, tá 2 graus, ou -2, tu sente tipo -10, por conta do vento. E chove muito, viu? Muito mesmo. Esse local, né, tu pode ir andando, tem vários restaurantes, mas assim, o restaurante lá é caro, porque na zona turística eu paguei $30 numa cerveja. Gente, eu sei que a Dinamarca é conhecidíssima como caríssima, é um dos países mais caros para se visitar, mas vale a pena, vale. Mas nem só de cartão postal vive o turista. Tem vários outros lugares para visitar. Inclusive a cidade em si é conhecida como a cidade das bikes. Então tu pode alugar uma bike lá para ficar andando para cima e para baixo, não precisa. Não tem Uber, só tem táxi. Mas andar de bicicleta lá é muito fácil, você pode andar para qualquer lado de bicicleta. A maioria das pessoas que são de lá andam de bicicleta, vão para o trabalho de bicicleta, voltam para casa de bicicleta, então isso não é um problema. Inclusive tem uma rua, uma ponte que é só para pedestres e quem anda de bicicleta, ok? Mas fora esse cartão postal, existem palácios. Os palácios são belíssimos, você pode ver algumas horas do dia aqueles soldados que parecem muito ali da Inglaterra. Eles ficam parados em uma hora determinada do dia, eles ficam marchando em frente desse palácio. Dinamarca é uma monarquia, né? Então tem a rainha, tem o rei lá. E é legal ir nos palácios. Os parques em si, eu fui em 3 parques. E esses parques são bacanas, tem bastante vida animal, tem muitos esquilos, tem muito pato. E eles estão ali e são até bem receptivos, acho que eles são acostumados com tanta gente. Eu achei muito legal. Lembrando que a Groenlândia está anexada à Dinamarca, né? Então faz parte da monarquia da Dinamarca. E assim, é um tema polêmico, né? Porque há muito tempo atrás, quando a Groenlândia foi anexada, né? Faz parte do território da Dinamarca, teve a questão ali com o pessoal indígena de lá. Eu nunca visitei a Groenlândia, mas quero muito em breve visitar a Groenlândia. É um dos países que eu sinto muita vontade de visitar e quero visitar no inverno. E falando sobre Copenhague, a gente tem que falar sobre o centro antigo, onde que tem as lojas, onde que tem vários cafés, restaurantes, mas especificamente as lojas de roupa. Gente, é muito legal comprar roupa em Copenhague. Os brechós de lá têm até um preço realmente em conta, que valem a pena, por incrível que pareça, e eu gosto muito do jeito que as pessoas se vestem lá. Copenhague é conhecido como na Semana de Moda, lá é renomada, começou em 2006, se não me engano, mas se tornou referência. E claro que a sustentabilidade faz parte principal, na verdade, é a parte principal da moda de lá. Agora bora falar sobre a noite em Copenhague. Copenhague é conhecida, né, na verdade, a Dinamarca, por conta das pessoas gostarem de beber, mas é muito mesmo. Então é comum você ir numa sexta-feira, na verdade, assim, começando na quinta-feira ali as pessoas bebendo, então você vê de manhã as pessoas já bêbadas, algumas bêbadas, umas indo para trabalho, outras bêbadas ali, é comum, mas assim, é diferente de outros países que, por exemplo, na Suécia é muito difícil você comprar bebida alcoólica, então você tem que ir em lugares específicos para comprar bebida alcoólica. Na Dinamarca é mais fácil de comprar bebida alcoólica, então, Os bares em si são um charme, eu gostei bastante, mas a noite em Copenhague eu achei divertidíssima, mas não tanto divertida como essa cidade que eu vou falar agora. Gente, bora tentar aprender dinamarquês? Bora lá. Como é que se chama o nome da cidade que eu falo? Aalborg, em dinamarquês. Aalborg, 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 Aalborg. Aalborg. Flygsandefjord! Flimsemdøve. Flygsandefjord! Flimsemdøve. Aalborg. 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 Det var Flå! Desland! Defjord! Aalborg. Aalborg. Enfim, essa cidade é conhecidíssima pela noite, muito agitada. Eu super gostei, eu achei o pessoal bem animado lá. Inclusive, eu não sei se é uma cidade universitária ou não, eu não sei porquê, mas sim, os bares lá são muito mais divertidos. Então bora pra outra cidade que eu visitei. Bora ver como é que se pronuncia isso. Odense. Odense. Odense.
Odense. Odense. Chega. Eu não sei como se pronuncia isso. Odense. Essa cidade em si, eu gostei bastante, porque ela tem um charme. Eu gosto de cidades pequenas do interior, então essa aí, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores cidades da Dinamarca. Ah, mas por que Copenhague é divertido? É, mas se você for visitar a Dinamarca, eu sugiro você passar, lógico, bastante dias ali, né, em Copenhague, mas depois vai diretamente nessa. E visite vilarejos que estão no entorno dessa cidade, porque aí tu vai ver a cultura diferente, assim. Não é diferente, mas as pessoas são mais calorosas. Eu fui muito bem tratado nessa cidade, e quando eu falava que eu era do Brasil, as pessoas se admiravam, conversavam comigo, entendeu? Então, essa cidade em particular, infelizmente, eu passei poucos dias também, porque eu tava só visitando, só passei 2 noites lá, então gostaria muito de voltar, entendeu? Lá. Mas contando algumas curiosidades a respeito da Dinamarca, mas tem um episódio dos Simpsons que eles visitam a Dinamarca. E é muito divertido que realmente reflete alguns estereótipos dinamarquês, por exemplo, de eles serem muito bom com coisas para construir, algumas coisas assim, porque são coisas que eles têm na escola desde pequeno. Então eles mexem com maçonaria, alguma coisa assim. Mas também algumas placas. Algumas placas que eu vi, eu achei muito engraçado isso. Algumas placas em dinamarquês, eu não sei como se pronuncia isso, mas em inglês tá escrito fart. E fart em inglês é peidar, mas essa placa se escreve é outra coisa, não tem nada a ver com isso, né? Peraí, pare o carro! Controle de que foi? É controle de velocidade em dinamarquês. Fart control. Outra coisa interessante é que durante o tempo que eu estive em algumas cidades, né, e principalmente em Copenhague, a gente vê mais os homens cuidando das crianças, por exemplo, passeando com carrinho de bebê, nos parques, do que mulheres. Porque na Dinamarca tem muito essa questão de igualdade de sexo. Então, tu vê muitos pais participando da criação das crianças, cuidando do carrinho, então tu vê ali o menino trabalhar com a criança. Isso é algo muito interessante. Ou seja, na cultura dinamarquesa, tarefas cotidianas e diárias não são empregadas para o papel feminino. Não, são ensinados que homens e mulheres devem ter esse papel fundamental de zelo da casa, coisas cotidianas. Isso não se retém ao sexo feminino. Achar que a mulher deve estar na cozinha para cozinhar, limpar a casa e sustentar, não sei o quê. Não, isso não existe lá. Então a cultura de lá é sim, divisão iguais. Aí você vai dizer assim, nossa, deve ser um paraíso, todos os homens lá devem ser supermente abertos, não deve ser machista. Eu acho que machismo é uma coisa que progride na nossa sociedade é difícil, mas eu não estou aqui para falar isso. Vamos falar sobre coisas boas, vamos falar de Tech Pix. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800 777 7000. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução... Mas falando de homens e mulheres, gente, que povo bonito, hein? Antes de ir na Dinamarca, deveria ter uma bolsa ajuda, entendeu? Faz um peeling na cara, vai pra academia, assim, faz um projeto Dinamarca, entendeu? Vai lá com a pele belíssima, entendeu? Vai com roupas assim estilosas, entendeu? Mas que não podem ter logotipo de marcas assim, cara. Tem que expressar a sua individualidade. Vá bem vestido, vá com skin assim lendária. Vamos falar dela, A Pequena Sereia. Se você não sabe, Pequena Sereia é um conto que se passa na Dinamarca, foi escrita por um dinamarquês, não é da Disney. Incrível que pareça. Criada em 1913, A Pequena Sereia é um famoso ícone mundial da Dinamarca. Não, A Pequena Sereia foi criada pelo Walt Disney pouco antes dele criar o Homem-Aranha e Star Wars. Esta é a verdadeira Pequena Sereia, e ela foi uma figura muito trágica. Mas e o amiguinho dela, o caranguejo? Não tinha caranguejo. Ele era a única coisa engraçada. Tem razão. Não, gente, A Pequena Sereia não foi escrita pela Disney. Pasmem. Foi escrito pelo dinamarquês Hans Christian. Inclusive, ele é muito famoso e foi uma das coisas que me fez visitar a Dinamarca. A primeira coisa que eu tinha de referência à Dinamarca foi esse escritor. Dentre as suas obras, que é muito conhecida, é O Patinho Feio, O Polegarzinho, A Pequena Sereia. Inclusive, existe uma estátua na Dinamarca a respeito da Pequena Sereia. A primeira, na verdade, foi furtada a cabeça, mas depois reconstruíram outra, né? Sempre tem uns vândalos, né? Mas
continua lá sendo um mérito desse escritor. Inclusive, ele nasceu em Odessa, enfim, nessa cidade que eu visitei. Tem um monumento lá sobre as escrituras desse cara, né, os escritos que ele fez. E é um escritor famosíssimo, ele tem milhares de obras que a Disney se inspirou, né? E outras empresas se inspiraram para fazer filmes, contos. Enfim, o cara era um gênio. Aí você pode me dizer, mas eu prefiro a versão da Disney. É, né? Cada um tem suas preferências, né? Eu prefiro o original, né? Beijo, Disney. Levanta, porra! Levanta, porra! Agora, a gente tem algum problema? Não, senhor. Ai, que delícia. Mickey Mouse. Ai, que delícia. Fora isso, dentro da capital da Dinamarca, tem um local que dizem que é um dos lugares mais liberais que tem, é uma comunidade que vive lá. É uma comunidade muito interessante para se visitar. Tem suas regras próprias lá. É, pois é. Mas eu não visitei esse local. Tem um parque também, parque de diversões, que é muito antigo, muito conhecido, primoroso. Não fui lá porque eu tenho medo até de roda gigante, quem dirá outras coisas. Eu tenho sangue de galinha. Eita, ficou estranho. Será que sou uma galinha? Mas assim, é um país bom para se visitar. Nas 3 vezes que eu fui, eu paguei o hotel em média uns 3 a 4 mil reais para ficar uma semana. Gatuxa, viu? Não é fácil não, hein? Pois é, mas assim, o que eu achei mais caro na Dinamarca, assim, foi a alimentação. Entendeu? Porque aí, filho, não tem como desviar, não. Tem que comprar comida lá e é isso. Entendeu? Vixe, então, esse foi o vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. E eu tô preparando um vídeo muito especial que vem por aí, viu? Um vídeo aí que vem com força. Tchau, até o próximo vídeo.